Eu comecei meu primeiro projeto digital pensando que era só postar e ia vender, tá? Como a maioria das pessoas sempre criam isso, né? Ah, é muito fácil, você cria ali, posta e já tá vendendo, né? E eu tinha pressa, achava que todas as coisas iam acontecer, que semana que vem eu já tava faturando 100 mil, daqui a pouco já 300 mil, já tava andando na minha Porsche, e aí já tava viajando o mundo, né? E só que ninguém me contou que a maioria desses, vamos dizer assim, sonhos, né? Desses negócios mirabolantes, eles quebram, mas eles não quebram por falta de talento, eles quebram por falta de na verdade, por uma ilusão, né? Hoje eu quero falar com você exatamente isso, tá? Que tá tentando fazer aí tudo sozinho, que tá tentando criar um primeiro negócio, ou já tentou fazer alguma coisa e não deu certo, e aí você tá desacreditado que o marketing digital, que a inteligência artificial ou vendas não é algo bom, né? Porque eu estive aí, já me aconteceu não uma, não duas, foram mais de 5 vezes que eu já quebrei e eu também quase desisti, tá? Então é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Camargo, mas eu gosto de ser chamado de JC. E a gente fala aqui um pouco sobre desenvolvimento pessoal, inteligência artificial, automação e vendas e também o que eu já errei, o que eu já fiz de errado e eu compartilho essas experiências com você, para você, quem sabe, olhar esse mesmo erro que eu cometi e falar, pois, eu não vou cometer esse mesmo erro, né? Então, muitas vezes eu cometi o erro porque eu não tinha ninguém como referência. Então, quem sabe, a minha experiência acaba ajudando você um pouco, tá? Então, assim, eu quero que primeiro vocês entendam uma estatística, tá? 80% dos negócios, eles quebram no primeiro ano, tá? E o segundo ano a galera normalmente passa se rastejando, assim, todo ferido, todo machucado, às vezes pensando que nem queria mais ter negócio, mas é dados, tá? Então você pode jogar na internet, vocês vão perceber que isso é 80%, tá? Porque são 3 motivos principais, tá? Um deles, falta de runway, tá? Que é quando a pessoa entra no jogo sem fôlego, tá? Sem capital emocional e financeiro. Eu vou explicar isso mais para vocês mais para frente, para vocês entenderem. E isso não quer dizer simplesmente ter um dinheiro para começar o negócio, tá? Então, assim, vocês já vão entender. Oferta mal posicionada, então, assim, quer vender tudo para todo mundo, tá? Então, assim, principalmente você querer vender algo para todo mundo, no fim você não vende nada. E terceiro, e não menos importante, ausência de estrutura mínima, tá? Então, assim, é não saber o que o seu negócio, o seu produto tem a oferecer. E o que ele tem a oferecer, o que eu preciso de estrutura. Ah, né? Eu vou explicar isso para vocês, mas às vezes uma tabela, não um Google Sheets, enfim. Eu quero explicar isso para vocês, tá? Então, assim, muitas das vezes não é falta de vontade, tá? É falta de estratégia e de um sistema que muitas vezes é simples. Muitas das vezes a gente quer complicar. E eu falo a gente porque eu sou a parte mais que sempre fiz isso, né? Eu sou a parte do que eu mais cometi isso. Eu queria sofisticar tudo muito. Porque eu pensava que, assim, se eu sofisticar, se eu ter muitos passos, né? Eu vou acabar me destacando demais. E você vai perceber no final desse vídeo que isso não tem nada a ver uma coisa com outra, beleza? Vou tomar um golinho aqui do meu chá, porque eu tô gripado, e a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, assim, se eu tivesse que começar do zero, o que eu faria hoje? Então, assim, eu vou explicar para vocês essas 3 etapas de forma muito desmistificada, né? Uma forma do meu ponto de vista, obviamente. E aí você vê, pô, você acha que isso aqui faz sentido, isso que não faz sentido, tá? Então, assim, primeira etapa, que é um plano de runway. O que é isso, né? Quanto tempo eu fico sem vender? E aí, a gente vai entrar numa questão ali que eu falei financeira, que é o seguinte. Você não precisa de capital, ou seja, de aporte financeiro para tu começar algo. Ah, agora eu preciso de 100 mil para começar um negócio. Não. Normalmente, prestações de serviço são coisas que você não precisa de dinheiro aportado. Obviamente, para às vezes uma estrutura ali, você precisa de alguma coisa, mas eu vou explicar isso para vocês. Mas o que quer dizer isso com tempo sem vender?
a gente pensa muito em, né, quando que eu vou vender. E aí se gera uma, vamos dizer assim, a questão envolvendo uma ansiedade de tipo assim, putz, eu falei que até semana que vem ia vender, não vendi, caraca, cara, acho que isso que não é pra mim, né? Então assim, provavelmente você que tá desse lado aí, você tem um emprego, né? Você já tem um negócio, e às vezes você tá pensando em criar um segundo negócio, às vezes para sair do CLT, ou muitas vezes como uma segunda fonte de renda, que eu também acho super, super bom, tá? Então assim, o que é isso sobre quanto tempo eu fico sobre sem vender? Vamos pensar o seguinte: se eu vou criar um negócio onde, exemplo, eu tenho CLT, né? Quanto tempo eu vou ficar sem vender? Então, assim, quanto tempo eu vou ter que entregar de energia para daí me gerar um retorno? Ah, eu criei um produto, né? Eu vou dar uma ideia de um produto, né? Exemplo, Google Meu Negócio, que é um produto extremamente simples para vender. Todo mundo vende. A conveniência do lado da sua casa precisa de Google Meu Negócio. Putz, cara, eu não sei nada sobre Google Meu Negócio. Você acabou de falar um negócio que eu não sei o que é. Beleza, então eu vou gastar 2 dias estudando, 1 hora por dia, 2 horas por dia, enfim, o tempo que tem de sobra. Um terceiro dia eu vou aplicar, então eu vou fazer isso pra mim, ou eu vou, minha tia, meu tio, meu vizinho tem um negócio, vou chegar e vou falar de graça, vou falar pra ele, ó, tô aqui tô criando um produto, eu não vou cobrar muito caro, eu só preciso pagar a estrutura mínima aqui, paga aí 50 reais, aí me paga 20 reais, 30 reais, não trabalhe de graça, tá? Isso eu já falei isso no outro vídeo, não trabalhem de graça, mas coloque pelo menos para, digamos assim, validar esse produto, 20, 30, 50, 100 reais, enfim. Um valor que ninguém deixaria de te pagar. É essa a visão, tá? Então, assim, o cara, o Google Meu Negócio, o cara tem uma conveniência e aí ele não tá no Google, né? Quando a pessoa digita conveniência, não aparece uma conveniência dele, aparece uma conveniência a 500 metros, 1 metro, 1 quilômetro. O cara tá perdendo dinheiro, tu acha que ele não vai querer dar 30, 50, 60 reais ali? E assim, dá resultado, galera, dá resultado, tá? E eu vou explicar um caso extremamente simples para você entender. E isso, obviamente, vai acontecer muito, e se vocês abrirem os olhos e olharem essa forma do jeito que a gente tem que olhar, vocês vão entender. Eu morava num lugar onde eu era obrigado a passar numa rua, dobrar e entrar nela, porque a minha rua é sem saída. Nisso eu passava na frente de uma barbearia. Um dia eu precisei cortar cabelo, obviamente eu passava na frente da barbearia, tinha outras milhões que eu tinha visto, mas era do lado de casa, né? Eu passava na frente, então eu cortava o cabelo, ia pra casa, lavava o cabelo, tudo certo. Falei, vou lá. Beleza, cheguei lá, troquei uma ideia, conversei com o cara. Falei, vocês estão no Google Meu Negócio? Ele falou, cara, não. Falei, mas quanto tempo vocês têm eu tenho empresa? Pô, 2 anos. Falei, cara, vocês estão 2 anos e você não tem o Google Meu Negócio? Porque eu não sei criar e não sei se isso dá muito resultado. Eu falei assim, tu já procurou dentista no Google? Já, sim, normalmente é onde eu procuro. Cara, então tu acha que barbearia ninguém procura no Google? Se eu não tivesse que passar nessa rua, eu digitaria barbearia, a barbearia ia dar uma barbearia a 500, 1 quilômetro de distância da minha casa, eu iria naquela barbearia e não iria consumir da tua barbearia. E aí você perde um corte. Mas isso vai mudar a vida do cara? Não, mas pense o seguinte, 10 cortes, 15 cortes, 20 cortes. Imagina quanto ele perdeu um lapso de 2 anos. Né? Ou como você pode vender isso pro cara que tá abrindo agora. Fala assim, cara, você que tá abrindo agora, você precisa de vários canais de aquisição. Você precisa de vários canais onde venham clientes, né? Então não adianta nada só ter Instagram, não adianta nada só falando boca a boca, só pedir indicação. Você precisa de vários lugares, o iFood, eu preciso, cara, exemplo, remodelar, melhorar loja no iFood, né? Tem gente com milhões de fotos ruins. Cara, teu telefone ali, ó, uma fotinha legal, um videozinho bom, produzir conteúdo pro próprio Instagram do cara com um precinho ali diferenciado, baratinho, só pra ter aquilo ali, né? Só pra gerar conteúdo pro cara. Então, assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim,
Beleza. Além disso, o que eu posso cortar de gasto? Né? Pô, eu tenho o meu CLT, eu ganho X valor e me sobra X valor, XPTO ali de valor. Beleza. Esse X valor ali que me sobra, o que eu posso apertar? Tipo, em vez de eu comer pizza 4 vezes no mês, em vez de eu sair 3 vezes no mês, em vez de eu, né, beber, farrear, se eu apertar aqui e não deixar de fazer, né, mas cortar pela metade, quanto me sobraria? Uns 500 reais, uns 200 reais, 100 reais, 300 reais, beleza? Aí tu tem já um dinheirinho onde você pode incrementar a sua ferramenta, mas né, o seu negócio. Mas na mesma, você pode utilizar esse valor para ir melhorando, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, e obviamente se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso trazer isso, mas eu saí do absoluto zero, em 6 meses eu fui morar na Europa. Baseado no quê? Olha a minha estratégia e olha como que você pode utilizar isso para ir morar fora também, ou para criar teu negócio, tudo mais. Eu comecei a pesquisar na internet, obviamente vocês têm um celular na mão que em vez de vocês ficarem no TikTok olhando o Instagram, vocês podem utilizar para pesquisar quanto que eu precisava no mínimo para chegar lá. Então assim, entre passagem, entre tudo, eu precisava 12 a 13 mil. Beleza, desses 12, 13 mil ali, eu apertando minhas contas, me sobraria do meu salário ali uns 700 reais. Na época eu tinha comissão, mas ela não era uma comissão muito agressiva, então no caso eu ganhava 300 reais ali com comissão, então eu fechava 1.000. Então assim, 1.000 reais por 6 meses, 6 mil reais. Beleza, agora falta 6 mil reais. O que eu posso fazer? Prestar serviço, ou seja, eu entrego o meu tempo, você me retorna em valores, né? Você me paga por isso, né? E aí, beleza. Pensando nisso, eu falei assim, o que eu posso ser? Eu morava num lugar onde existia muito bar, restaurante. E na sua cidade, provavelmente também, tá? Impossível você dizer assim, só tem um bar. Cara, deve ter uns 10, 15, 20 bar, conveniência, restaurante, enfim. Pensei assim, cara, o que posso ser? É garçom, trabalhar no bar, né? Ali que tu ganha diária, né? Então tu ganha, tu já guarda, tu já vai girando aquilo ali. Beleza. Procurei ser garçom. Mandei um monte de mensagem, entrei em um monte de grupo, entrei no grupo de Facebook, comecei a ir nos restaurantes, perdi contato, falar, não sei o que lá, me indica, me precisa e tudo mais. Resumindo. E aí agora eu preciso tomar esse golinho de chá. Era uma sexta-feira, o cara me ligou e falou assim, você quer trabalhar de garçom? Falei, cara, eu preciso, né? Quero trabalhar sim, mas eu nunca trabalhei de garçom. Obviamente já fui em restaurante, eu sei mais ou menos como é que um garçom trabalha, mas nunca trabalhei como garçom. Ele falou, tudo bem, eu preciso aqui tapar um buraco, você pode vir e tudo mais. Fechou. Sabe o que eu fiz, galera? Eu fui olhando um vídeo no YouTube como segurar uma bandeja e aprendi que era assim, tá? Então assim, o que acontece? Cheguei lá, obviamente não me adaptei muito bem, né? Também não desempenhei um excelente trabalho, mas segurava assim e ele me permitiu. Só que desse mesmo lugar, o cara olhou pra mim e falou assim, cara, você não quer ficar no bar amanhã? Era na sexta? No sábado? Eu falei, claro. Era uma balada, então assim, era só colocar bebida dentro de um balde e mandar embora. Cara, eu fui fazendo. Então, dentro de 6 meses, eu concluí o meu planejamento. Saindo do absoluto zero, apertando minhas contas, né? Deixando de fazer uma coisa. Mas sabe o que eu vejo o maior problema? E eu quero que você, às vezes, analise isso da tua vida. É que muita galera tem 2, 3 empregos, né? Ou ganha uma grana, mas desaparece esse dinheiro. Por que acontece? Não tem um plano, pelo menos, pré-fixado. Então, assim, eu vou trabalhar em 2, 3 empregos durante 3 meses, 6 meses. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer isso. Mas... Não, é isso. Mas eu preciso agora comprar um tênis. Você não tinha esse dinheiro. Então, você vai ter que se virar com o dinheiro que você tinha. Então, pro teu CLT, enfim. Esse dinheiro não vai mexer.
O maior problema da galera é que eles começam a ganhar várias fontes de renda e aí acabam o quê? Gastando aqui, gastando ali, né? Porque daí você vai, exemplo, você vai trabalhar com prestação de serviço. Pô, às vezes vai ganhar 100 reais aqui, 200 reais aqui, 100 reais aqui. Pô, às vezes na semana ele ganha 500, 1.000 reais. E, pô, é excelente, né? Só que daí você, agora que eu comprar uma pizza, agora eu vou ostentar na balada, agora eu vou viajar. E aí teu plano já era. Daí, tipo, teu plano tu posterga mais um mês, e assim tu vai, tá? Então, assim, pensem nisso. Obviamente não é uma verdade absoluta onde você pode utilizar isso pra sempre, mas, cara, analisa. Será que não seria legal? Segundo e não menos importante, validar uma oferta de sobrevivência, tá? Então, assim, acabei de falar e eu vou voltar pro negócio. Google Meu Negócio. Cara, é um produto que é fácil de fazer, tá? Você vai gastar aí 1 dia, 2 dias na internet aí pesquisando, tá? Todo mundo consegue fazer. Tem uma margem excelente. Tudo que você prestar serviço, normalmente você tem uma margem maior de lucro. Porque você presta um serviço. Pô, tu vê que o teu vizinho ali do lado tem um gramado gigante, ele não consegue cortar, não corta. Ele tem a máquina lá, mas não corta. Eu vou lá e presto o serviço pra ele. Falo, cara, tu me paga aí 100 reais aí pra me cortar tua grama. E aí eu utilizo o teu equipamento aí e você me restitui. Então, prestar serviços, principalmente nesse começo, e se você pensa em ter um negócio, né, fora do CLT, ou até mesmo nisso, pense em prestar serviço. Questões onde você precisa investir você entrega conhecimento e retorna em dinheiro. Jonathan, mas isso quer dizer que você não tem que fazer infoproduto, dropship e tudo mais? Aí é uma questão envolvendo se você tem grana. Se você não tem, vai para canal Dark, vai para o GC, vai para venda de produto onde você ganha uma comissão entre eles, mas você faz de uma forma mais orgânica. Coisas nesse sentido onde você não sai de arrancada, né? Mas você tem ali. E aí o terceiro passo, que aí vem estrutura mínima, né? Para funcionar. Eu só queria voltar um pouquinho na etapa 2. Existe uma coisa chamada MVP. Muitas pessoas já escutaram, outras não, mas nada mais é do que um produto mínimo viável, tá? Então, assim, é um produto onde você cria ele, você começa a vender ele e depois você vai lapidando, tá? Então, assim, em vez de você criar um produto extremamente sofisticado, glamouroso, não. Produto que resolve uma solução. Vendas é isso, tá? A pessoa tem uma dor, você tem a solução. Pronto, é isso. Como depois você vai escalar isso e tudo mais, não é esse o teu momento, tá? Então, assim, não pense em escalar, como que eu vou fazer investimento para ganhar 100 mil, 300 mil. Não, é assim, R$1.000 foi para 2.000, foi para 2.000, foi para 5.000, 5.000, 10.000 e aí sim começa a escalar. Você já tem um produto MVP, tu vai estar validando ele, depois disso você só escala um produto que já estava lapidado, tá? Então, assim, esqueçam essa coisa de tipo assim, não, mas daí tráfego e social media e branding e não sei o que lá, não, tá? Vamos pensar em primeiro faturar um pouquinho de dinheiro, né? Colocar uma grana no teu bolso e aí depois você vai mais para cima, né? Isso não pode, não é que não, você não pode fazer, mas você concorda que seria melhor você vender algo primeiro para depois você pensar em grana? Depois você pensar em escalar, estrutura, pessoas, enfim. E agora a terceira etapa, que como eu falei antes, estrutura mínima viável, tá? Então, assim, primeiro disso, duas questões, tá? Primeiro, como que eu vou executar, como que é a minha rotina e o que eu vou utilizar de ferramenta, tá? Então, assim, qual que vai ser meu ritual? Pô, Jonathan, eu tenho pouco tempo. Todo mundo eu vejo, né, 90% falando isso. Eu não tenho tempo. Gente, quase todo mundo não tem tempo. Só a questão é, como que o teu tempo é direcionado? Pega, faz uma questão depois de sair desse vídeo, vai ali no teu celular e olha quanto tempo você gasta com rede social. Olhando Instagram, olhando TikTok, tá? Aí você começa a olhar pra mim e falar assim, beleza, né? Eu gasto 4 horas por dia. Mas é picado, né? Tipo, é 10 minutos, 15 minutos. Beleza. Utiliza essa mesma quantidade de tempo agora para ter o teu negócio. Para ter tua segunda fonte de renda. Será que não é mais vantajoso? Será que não vale mais a pena?
Galera, pense o seguinte, nem todo mundo nasceu para ser empresário e tá tudo bem, acho que é normal você ser um empresário, que eu digo assim, acordar amanhã dependendo no boleto, né? Todo mundo nasceu para ter pelo menos uma segunda fonte de renda, tá? E todo mundo é capaz disso, segunda, terceira fonte de renda, outros dinheiros vindo enquanto, tipo, aquela coisa, enquanto eu estou dormindo, né? O dinheiro vem até mim, essa questão. Mas o que acontece? Todo mundo pode criar um produto ali que tá ali, vendendo. Então utiliza essas 2, 3 horas, 4 horas do teu dia, 5 horas, para isso. Exemplo, tinha um amigo meu que ele gastava 2 horas por dia se deslocando até o trabalho. Ele chegava lá, trabalhava, meio-dia ele tinha mais 1h30 de intervalo e depois do seu horário ele vinha para casa, chegava, entrava no videogame e ficava até 1, 2 horas da manhã. Falei, cara, vamos fazer por 21 dias um plano, um desafio para você? Onde você vai fazer isso daqui, executar o que você tem de tempo, cara. Ele falou, cara, quer saber? Vamos. Sabe o que aconteceu, galera? 20 dias, se não me engano, ele ganhou 3 mil reais. Hoje ele ganha frouxamente seus 10 mil por mês vendendo infoprodutos, e aí, obviamente, outras questões onde roda um tráfego, rodam coisas totalmente no automático, inteligência artificial e automação, e ele tem o emprego dele lá. Tem um carro excelente, faz viagens legais, não tem o medo de amanhã ser demitido e aí não ter mais renda. Pense o seguinte, cria um segundo negócio, um segunda fonte de renda, para garantir que se a tua primeira for rompida, você tenha um gap de tempo para você conseguir utilizar aquele recurso, beleza? E outra coisa, cara, é muito fácil, cria uma planilha, coloca lá, ó, vou ler para vocês. Leads, entrega, receita e qual que é o foco. Então, fechou. O que eu tô gastando, o que eu tô recebendo, quantas pessoas eu tô abordando e o que eu estou integrando, tá? É o que eu tô entregando. Então, assim, você não precisa escalar agora, como disse, você não tem que ficar pensando em 10 mil, 50 mil, 100 mil. Agora é colocar o primeiro dinheiro no teu bolso. É colocar os seus 100 reais, 50 reais, beleza, faturei 1.000, fechou. É isso, tá? Porque assim, quem sobrevive é quem é constante, galera. É simplesmente quem analisa os dados, olha, tem essa maturidade e fala, putz, se hoje eu abordei 100 pessoas e eu fiz uma venda, então se eu quero fazer 2 vendas, eu tenho que abordar 200, né? E assim eu vou indo. Pô, mas se eu tô abordando muita gente, será que eu não tenho que melhorar meu script para essas pessoas que eu vendi? Como que eu abordei, o que que eu falei, o que que eu analisei na conversa que foi diferente? Ah, foi esse ponto aqui, foi determinante, esse aqui também. Copia dos dois e começa a trabalhar com eles. Vai aumentar teus interesses, tu fala, aqui lapidou, ó, aqui vendeu 3, vou melhorar esse daqui. Ou eu continuo com esse aqui e vou melhorar um outro e vou testando. E aí? Vocês vão indo, tá? Então, assim, é isso, tá? Então, assim, se você sente que você tá num fio, tipo, existe um ditado que fala fio da meada, né? Então, assim, se você tá se esgotando, onde você sabe que você tá quase explodindo, onde o teu dinheiro não tá dando pra nada, você não consegue viajar, não consegue fazer nada, cara, isso aqui é pra você, tá? Então, assim, utilizem como um alerta, uma visão, mas também é um abraço, sabe? Tipo assim, eu quero que vocês entendam que eu não tô aqui como sendo melhor que ninguém. Eu tenho uma experiência, você tem a sua. Eu quero mostrar que a minha experiência você pode utilizar para fazer algo para você, tá? Então, assim, você não precisa ser perfeito, você só precisa resistir a tempo, tá? Então, assim, você tem que resistir a tempo. Então é isso, galera. Amanhã tem mais vídeo. A doutrina de um homem só, JC. E só para lembrar uma coisa, tá? O homem e a mulher que não tem estrutura é um refém da sorte. E isso a gente não negocia. Beleza? Tamo junto.